Pam, 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 pam. Panamam, 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 pam, 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 pam. Oi, gente. Tô aqui para lembrar de uma época muito boa que foi trabalhar na TV Gazeta como figurante do programa Os Impedidos. O programa fazia parte do núcleo jovem, que era composto, era presidido, digamos assim, por 3 ex-alunos da Casper, que eram o Ross Salinas, Robson Valchieri e o Mauro Galera. E eles criaram esse núcleo jovem, eu acho que chamava. E a intenção, acho que da Gazeta era trazer o público jovem para a Gazeta, né? Então tinha programas direcionados a esse público na grade de programação. A minha participação começou como a de qualquer outro aluno, né? Dentro do programa. As produtoras, que naquela época as primeiras produtoras a trabalharem lá foram a Laurinha Carvalho e a Aninha. A Laurinha eu já conhecia do Noturno, né? Ela entrou em contato comigo e me chamando, né? Chamando, né? Aquele meio genérico, venha participar da figuração e tudo mais. Eu fui e gostei. Gostei tanto que na segunda vez que me chamaram, já me chamaram com uma participação especial. E então era um programa especial de Halloween e eu fui e eu tinha que me vestir de múmia. Mas não era aquela múmia com faixa, enfaixada, né? Era uma múmia enfaixada de papel higiênico, né? Era uma coisa só, não podia me mexer muito, né? Pra não estragar o papel higiênico que eu tava envolvido. Então foi muito difícil, assim, eu lembro que me enfaixaram muito antes de eu aparecer, de eu fazer a minha participação, né? Naquela época a gente gravava no mesmo domingo que ia ao ar. Um pouquinho antes do programa começar, terminavam as gravações. E aí fazia uma edição super rápida, super assim, sabe, pra cortar as rebarbas mesmo e já ia pro ar. Então eu ia fazer minha participação na TV Gazeta, vinha pra casa, porque eu moro aqui perto, né, da Paulista, e aí já ligava a TV e já pegava o programa. Enfim, eu lembro que naquela vez da múmia do Halloween foi muito divertido mesmo. Mas, engraçado, eu percebi pela primeira vez quando eu fiz a múmia que às vezes a gente se divertia mais do que transparecia na TV. O Rodrigo Cáceres, o André Santi, o Renato Tortorelli e o... Eu esqueci o nome do... Esqueci o nome Ai meu Deus do céu, tô esquecendo até o apelido dele. Ai meu Deus do céu, ele vai me matar. E ele era um dos meus favoritos. Era ele junto com o Rafael. Lógico, lembrei. O gringo. É... Enfim, era muito difícil, assim. Eu acho que a primeira tarefa deles era não, né, fazer uma comédia que coubesse na TV Gazeta, que era uma comédia sem exageros, né, sem palavrões, sem palavras de baixo calão. Então, assim, e isso já é muito difícil, você fazer comédia sem palavrão, né? E fazer sem exageros, sem muitas piadas assim comprometedoras, arriscadas mesmo, né? Eu realmente não sei se eles tinham essa preocupação em si, se era assim de entrava em pauta, né? Toda semana na reunião deles, porque eu nunca participei da reunião deles, né? Era uma coisa assim, eles me chamavam por telefone, falavam, olha, vai ter gravação esse final de semana, apareça e tudo mais, mas eu realmente não participava da reunião deles, né? Eles me falavam, traga tal roupa. Então, por exemplo, dessa vez que eu fiz o gordinho dançando funk, então eu fui em casas pernambucanas aqui perto de casa,
Deixa eu dar uma geral aqui na cueca Samba Canção. Comprei essa cueca Samba Canção, era a única exigência, né? A Barbie, que era da época, da produtora da época, ela me perguntou: já você tem cueca Samba Canção? Eu falei que não, mas eu posso comprar. Aí eu fui e comprei. Vi essa gravatinha, porque eu falei assim, vai ficar engraçado. E isso eu tentava incrementar, né? Toda vez que me chamavam pra fazer alguma coisa, tentava incrementar quando era possível. Mas assim, nunca fui um ator amador que seja, que me pedissem uma coisa e fizesse outra, entendeu? Então isso eu acho que assim, isso foi o que contribuiu para minha permanência lá até o final do programa, até o último capítulo. Eu encarava como trabalho também, encarava como trabalho, não encarava como passatempo, nem como brincadeira, por mais que fosse comédia, eu encarava como trabalho mesmo, então eu ia sério, fazia o minha participação lá, que na maioria das vezes o que ficou, na verdade, foram essas participações especiais, né? Mas na maioria das vezes, assim, era totalmente padrão, né? Aquela figuração padrão que era você sentava com mais alguém, né? Pra te fazer companhia, pra você conversar, pra não ficar tão digamos assim, tão isolado no programa. Vocês sentavam, eles colocavam duplas nas mesas atrás do cenário para compor o cenário e tal, e ficava nisso, né? Então, assim, eu lembro que serviam Guaraná, só que assim, o programa em si, o estúdio não tinha, acho que não tinha geladeira. Então, uma coisa curiosa, assim, de bastidores que eu posso contar, é que serviam o Guaraná, que chegava geladinho no começo da gravação. Já no final, já estava bem quente o Guaraná. Então, assim, se me falassem, tem gosto do quê, né, os Impedidos? Eu ia falar assim, Guaraná, né, mais ou menos quente, meio morno, meio quente pro final. Geladinho só no começo da gravação, e amendoim, né, que não podia faltar, lógico. Então eles colocavam amendoim, umas garrafinhas para compor, não tinha cerveja, só colocava as garrafas e colocavam um guaraná para fingir que era cerveja naqueles copinhos americanos. Isso era de lei, assim, era todo programa que eu ia, tinha lá a figuração padrão, e lógico, de vez em quando surgiam esses pequenos participações especiais que aí eu fazia, né? A gente pode destacar aqui que eu tenho imagens do cara de terno de ouro. Então, assim, eu sempre buscava, na minha humildade, no meu espaço, né, que me davam, na minha liberdade que me davam, não fazer uma coisa totalmente diferente do que me pediam, mas assim, incrementar o que já era pedido, né? Então, por exemplo, eu tinha cabelo naquela época, coloquei o cabelo pra trás com gel pra fazer o milionário, fazer um milionário bem snob, assim. E eram pequenas coisas assim que eu pensava pra deixar uma coisa mais incrementada mesmo, mais engraçada, tal. Na maioria das vezes acabava funcionando. Lembro que teve uma vez eu inventei de pegar era um segundo carnaval que a gente fez, se não me engano, a gente tinha que andar e dançar de fila, tal, no cenário, enfim, ficar zanzando pelo estúdio e dançando, né? E eu inventei de colocar uma peruca rosa choque, que aliás eu tenho até hoje, né? Que era da Carol Carminati, uma produtora de lá. Mas além da peruca rosa choque, eu coloquei um chapéuzinho de marinheiro, que era da produção também, e coloquei uma máscara de monstro e uma capinha de super-herói, né? De vampiro, acho que era. Enfim, né? Chegou uma hora que aquilo começou a esquentar na minha cabeça. E eu falei assim, bom, agora ferrou, né? Agora você inventou de incrementar isso daí, agora você vai ter que ir assim até o final. No final tava encharcada assim a máscara, né? Encharcada por dentro. E eu não aguentava mais de calor, né? Mas enfim. Mas era tão, às vezes era tão sério o negócio que a gente não, assim, era um trabalho mesmo, sabe? Não tinha, a gente tinha que encarar como trabalho sim, porque se a gente fosse encarar como brincadeira, eram umas coisas assim que a gente tinha que passar, né? Por exemplo, eu lembro de carnaval, o primeiro carnaval que a gente fez,
tomadas que a gente fazia, tomadas longas, né, com cenas que a gente compunha o cenário da gente dançando e tal, e não existia música, né, acho que para não, na edição, para não atrapalhar a continuidade da música com a fala dos personagens, né, eles não colocavam música, então a gente ficava lá pulando o carnaval, fazendo assim com a mãozinha. Unidos da figuração, nota 0. Sai daqui, esse nota não merece nada aqui. Mas assim, ficar isso assim por 1 minuto sem música, tá, tudo bem. 2 minutos, lá quando chega nos 10 minutos, assim, começa a cansar. Não só pelo exercício físico, né, que eu era sedentário, eu ainda sou sedentário, mas também porque não tem música, então você fica tipo um bobo da corte, né, pulando o carnaval sem ter musiquinha, sem ter a marchinha e tal. Depois colocava a marchinha e ficava a joia na edição, né, na, na edição final e tudo mais, você via na TV e ficava legal. Bom, outra participação especial que eu gostei muito de fazer, aí eu não fiquei com a roupa porque eu acho que era alugada, enfim, aí não era nem da produção, não sei se foi comprada, mas enfim, eu lembro que foi o Mario Bros. Ô Mário! Entra aí! Mário? Olha isso, rapaz! É o Mario no videogame? Ah, rapaz! Esse Mario não entra no cano, não. Ele entala quando ele vai passar. Foi uma participação bem rapidinha que eu fiz, né? Gravaram lá a minha participação e tal, enfim. Sai como se fosse do cano e depois ficar mexendo nos caninhos e tal. Foi bem rapidinho que eu gravei, já saí do estúdio também. E porque não podia aparecer em outros takes como o Mario Bros, então foi bem rapidinho por isso. Mas isso daí ficou assim marcante, eu achei genial, assim, modéstia à parte, lógico, a minha participação com o Mario Bros também. E assim, eu fotografava, né, eu tirava o print da tela, da captura na tela, que eu tinha, né, captura em 480p, e colocava sempre, né, como foto de perfil no Facebook e tal, era bem legal. Uma dessas vezes eu tinha que receber uma cenoura, né, um especial temático, né, de Páscoa. E eu falei assim, bom, gente, vamos incrementar, né? Enfim. Aí eu falei assim, bom, quando eu falei para acho que foi o Rafael que estava dirigindo o episódio, ou o Rômulo, eu falei pra eles, olha, eu posso quando receber a cenoura fazer assim uma cara de surpresa assim de vou usar essa cenoura pra outra coisa. Não, já fica tranquilo, fica à vontade e tal, não deram nem muita bola, né? E eu fiquei assim, né, falando, puxa, agora vai fazer a piada e tal. E lógico, né, foi uma coisa assim, recebi a cenoura, eu fiz assim e a câmera já cortou para outro lugar. Então eu fiquei, mas aí eu dei um print, né? E pra minha surpresa, eu fui fazer parte de um grupo como é que chama, de WhatsApp, de uns colegas do colégio, e aí eles tinham uma figurinha dessa deu assim com a cenoura, entendeu? Eu achei o máximo, eu falei assim, olha, nem tenho mais os meus arquivos, né, de Facebook, porque depois que passou um tempo, eu passei concurso público, então eu comecei a tirar tudo que era zoeira, inclusive muita coisa dos Impedidos eu perdi aí. Não sei se eu guardei, não lembro se eu guardei num CD, num DVD, mas enfim, eu fui deletando essas coisas, né, porque eu falei assim, vai pegar mal, né, eu como funcionário público não vou poder, sabe, ficar mostrando isso pro pessoal. Imagina, me adiciona no Facebook e eu tô lá com uma cenoura fazendo uma cara de, putz, vou usar essa cenoura pra outra coisa, né, enfim. Mas passou o tempo e eu fui ficando e eu fui levando a sério e eu fui encarando como trabalho e não fui faltando nenhuma vez que me chamavam. Foi muito engraçado porque eu cheguei sem saber, ninguém me avisou que era a última gravação, né? E eu vi que tinha um clima especial, né? Tinha todo um, né, umas vestimentas, uns figurinos assim especiais. Então assim, e eu falei assim, ué,
puta, o que tá acontecendo? Aí a Barbie me falou, não, é o último programa já. Eu falei, nossa, acabou? Aí eu falei, por que acabou? Não, depois eu te falo, tal. Enfim, acabou uma coisa assim, tipo, que eu nem fiquei sabendo porque tinha acabado, mas, enfim, fiquei sabendo por cima que tinham vendido o horário. E paciência, né? Tive que ir lá, não. Fui lá, gravei a minha participação, que era fazer um não bem forte. Com licença, foi o senhor que pediu... Não! E era a primeira palavra que eu ia falar oficialmente, né? Então tinha esse tom humorístico por conta disso, que eu era o figurante que nunca falava. Jaime, como você se sente sendo nosso figurante número 1 aqui, elenco de apoio? Mas ó, não precisa falar, Jaime, porque você é um cara que trabalha demais, rapaz. Dá descansada aí, pode descansar, gente. Desculpa Mas era a atrapalhar primeira vez que ele ia falar. Desculpa atrapalhar você. Fica Mas vem aqui, gente. E aí eu fui e gravei a minha participação, depois fui embora. E assim, na hora não bateu, assim, na hora não bateu, não caiu a ficha, né? Caiu a ficha depois, mas assim, bem depois, porque quando foi a exibição do último episódio, eles marcaram aqui numa cervejaria perto aqui de casa, só que eu tava no Rio prestando concurso público pra Ancine, eu acho, Ancine. E aí eu não fui, não pude ir, né? Tava no Rio. Então, e eu não pude ver o episódio no dia que foi exibido, mas eu vi depois quando eles colocaram na internet. Vi o episódio e tal, Era Uma Vez no Oeste. Tem um episódio comigo até hoje, né, que eu fiz download e tal, assim como das minhas outras participações. E assim, cara, aí bateu, sabe? Quando o Santi, naquela cena que ele tá levando as últimas coisas pra fora numa caixa, assim, nossa, putz, aí foi uma coisa assim, eu fico emocionado só de lembrar, porque aí bateu, sabe? Aí, puta que pariu, começou a subir os créditos aí, nossa, eu falei, meu Deus do céu, né? Toda uma história que vai ficar pra trás e ficou na lembrança, assim, eu acho que eu nunca, jamais vou esquecer dessas coisas e foi uma época muito, muito boa. Essa participação também foi muito louca, foi um dia muito bom mesmo. A baladinha gay dos Impedidos foi ótima. Eu lembro que o Pedro Blanco era um cara que estava estudando teatro. Nossa, ele se jogou no papel, aparece na tela. Muito engraçado, muito engraçado. Bom, eu também contribuí o máximo que eu pude para ser engraçado em tudo que me pediam. Então tá aí, o agradecimento a toda a equipe, né? Beijos, abraços, todo mundo. Viva os Impedidos, viva os 10 anos dos Impedidos. Beijo pra todo mundo, gente. Tchau, tchau.